E o Corinthians tem excelentes perspectivas em relação a Dieguinho, atacante de só 18 anos de idade, super badalado internamente. Presidente Osmar Stabile, diretoria de futebol e especialmente a comissão técnica entendem que estão diante de alguém com muita capacidade de virar um enorme jogador. Primeiro pelo Corinthians, depois garantindo uma excelente venda. Atleta que havia disputado a Copa São Paulo de Juniores com apenas 17 anos no início dessa temporada. Em abril, fez sua estreia no time principal. E nesse final de semana contra o Ceará foi titular e deixou excelente impressão. Para mim foi inclusive o melhor em campo num Corinthians que tinha outros jogadores muito mais badalados. Dieguinho, que recentemente teve seu contrato renovado, passou a ganhar R$55 mil mensais, até para que a sua multa fosse elevada para quase 110 milhões de reais. Contrato que só se encerra em dezembro de 2029, multa para o exterior de 100 milhões de euros. Queria destacar o papel do Chicão e do Batata no processo de formação desse atleta ao longo da temporada do Sub-17 para o Sub-20. Eles perceberam o talento do Dieguinho e apressaram a promoção dele para o time Sub-20. A excelente temporada dele com 28 jogos, 5 gols e 2 assistências acabou lhe valendo uma promoção para o time principal. Você gostou do Dieguinho? Já usa espaço para comentário para registrar a sua opinião sobre o tema, beleza? Bora fechar o vídeo para repercutir informação que vem da Argentina. O site El Craque Deportivo afirma que o Boca Juniors quer a contratação de Rodrigo Garro, o craque do meio-campo corintiano. Não é a primeira vez que um gigante argentino demonstra interesse em contratá-lo. Primeiro foi o River Plate. Na oportunidade, o Corinthians acabou com qualquer possibilidade de negócio. Deve ocorrer o mesmo agora, embora a janela de transferências, tanto na Argentina quanto no Brasil, esteja fechada. Planejamento, segundo o El Craque Deportivo, do Boca Juniors é de contratar o Garro para janeiro de 2026. Seria um sonho do Riquelme, que já foi o homem forte do futebol e agora é quem manda em todo o clube. Rodrigo Garro passa por uma temporada marcada por muitos problemas físicos, especialmente por conta do joelho, mas recentemente ele também teve uma questão na panturrilha. Qual a ideia do Corinthians em relação ao Garro? Manter o jogador no fim da atual temporada, pensando nas finais, semifinais e final de Copa do Brasil e mantê-lo para a próxima temporada, até porque Rodrigo Garro é hoje o mais talentoso entre os meio-campistas do Timão. Se for para vender, certamente o Corinthians vai dar prioridade para propostas do exterior. Hoje o Garro está avaliado pelo Transfer Market em 13 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em dezembro de 2028. Não acredito que o Boca Juniors vá ter capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Se fosse torcedor corintiano, não teria preocupação em relação a essa possibilidade. E você, o que pensa sobre a temporada do Garro? O negociaria por qual valor? Ou o Garro é inegociável? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, o que há de verdade na história de que o Timão terá um novo diretor de futebol estatutário. Há uma pressão grande de conselheiros e diretores mais próximos do presidente Osmar Stabile para que ele tenha uma figura de um diretor acima do Fabinho Soldado tocando o departamento de futebol. O Stabile não pretende mexer nessa situação antes do fim da temporada. Ele teme que qualquer mudança no departamento de futebol possa culminar com, por exemplo, a perda do título da Copa do Brasil a partir de 10 de dezembro contra o Cruzeiro. O Corinthians começa a disputar as semifinais e o sonho é terminar com o título da Copa do Brasil para dar uma volta olímpica e assegurar vaga na Libertadores da América do próximo ano. Até por isso, qualquer contratação de um diretor estatutário nem é uma contratação, mas a escolha de um diretor estatutário é alguém que já faz parte da política do Corinthians e que assumiria esse cargo de diretor de futebol vai ficar para 2026, até porque existe a decisão dentro do clube de que Fabinho Soldado não permanecerá para o próximo ano, alguém super mal avaliado pela nova diretoria. Há uma impressão muito ruim de que o aumento concedido pelo Augusto Melo antes de deixar a presidência ao Fabinho não tenha sido apenas pelo mérito do diretor de futebol. Importante registrar também que o Osmar Stabile já conta com um comitê de futebol que o ajuda nas principais decisões e dá para contar também que o Fran Papaiordano é alguém com voz super ativa dentro desse comitê. Se tivesse que haver a escolha de um diretor estatutário de futebol, a tendência é que esse nome seria do Fran. Para completar o noticiário alvinegro, o Corinthians recebe o Ceará nesse domingo na Neoquímica Arena, precisando urgentemente da vitória, até por conta da derrota contra o Red Bull Bragantino, para não perder espaço e pontos em relação aos times que ainda brigam por vaga em Libertadores da América. Hora de falar sobre o Corinthians, que perdeu mais uma,
Derrota por 1-0 para o Ceará em plena Neoquímica Arena. O resultado fez com que o Timão despencasse para o 13º lugar. Foi a 5ª derrota como mandante no Campeonato Brasileiro dessa temporada, algo inédito. O Corinthians nunca havia perdido tantas vezes dentro de casa numa edição do Campeonato Brasileiro, desde que a Neoquímica Arena foi inaugurada. Muitas críticas ao trabalho do técnico Dorival Júnior e também a jogadores. O próprio Memphis Depay, em suas redes sociais, se desculpou pela má atuação. Queria destacar o futuro de Dorival Júnior. Muita gente pedindo a cabeça do técnico. E o Fabinho Soldado foi na contramão, afirmando o seguinte, abre aspas, fantástico o trabalho do Dorival. A avaliação que eu faço dele é extraordinária. Confesso que a frase soa, para mim, super esquisita. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para dizer se você acha fantástico e extraordinário o trabalho do Dorival até aqui no Corinthians. Repetindo, 13ª colocação, cada vez mais distante da briga por vaga em Libertadores da América. O Timão tem pela frente, como tema mais importante, a disputa da Copa do Brasil, semifinais a partir de 10 de dezembro. O Fabinho ainda completou financeiramente, nem cabe ficar fazendo troca de técnico. Existe a parte técnica, os jogadores precisam conhecer mais o trabalho do treinador. Estou muito tranquilo com o Dorival. Bom, se o Dorival, que está há meses, ainda não conseguiu implantar seu estilo de jogo com atletas, acho que há muita coisa a ser melhorada. De qualquer forma, só registrar que Rodrigo Garro levou o 3º cartão amarelo aos 51 minutos do segundo tempo no jogo contra o Ceará e será mais uma vez desfalque do Corinthians contra o São Paulo. Os times se enfrentam na volta da data FIFA e pelo 6º clássico que poderia disputar contra o São Paulo, o Garro só esteve em campo em 2 deles. Existe a possibilidade também de Memphis Depay não estar à disposição, até porque vai servir a seleção do seu país e o Memphis não costuma gostar de voltar da data FIFA e já entrar em campo, como pode acontecer contra o Tricolor. Existe rachadinha no Corinthians? Segundo o Metaleiro, ex-presidente da Gaviões da Fiel, sim. O Metaleiro, em entrevista ao Alambrado Alvinegro, afirmou que Fabinho Soldado e Augusto Melo dividem os salários do atual executivo de futebol do Timão. A frase é a seguinte, abre aspas, o clube é cheio de rachadinha. Vou dar um exemplo. O Fabinho Soldado é rachadinha do Augusto. Uma semana antes dele sair, no caso o Augusto, ele aumentou o salário. E não tem segredo. Foi de 200 para 400 mil, o dobro. Ou tá dando dinheiro para alguém ou não tem milagre, disse o Metaleiro nessa entrevista. O Metaleiro também cobrou explicações do Augusto e do Fabinho Soldado para esse reajuste salarial que eu já havia contado para vocês em outra oportunidade. Não tem problema resgatar. Vamos lá. O Fabinho Soldado era gerente de futebol no Flamengo e ganhava na casa dos 25 mil reais mensais. Ele chega ao Corinthians para ganhar 250 mil reais. E no mês de março, em meio a todo o processo de impeachment, o Augusto sobe o salário do Fabinho Soldado para 370 mil reais mensais. Com um aditivo que, se permanecer para o próximo ano, o Fabinho passa a ganhar 430 mil por mês. Importante registrar que o Fabinho alega ter recebido tal reajuste porque era alvo de alguns outros clubes de futebol no Brasil. O Augusto ainda não se posicionou sobre esse aumento bastante grande do salário do executivo de futebol. Nessa mesma entrevista, o Metaleiro ainda afirmou que não tem trabalho bom nenhum do Fabinho Soldado, e aí o Metaleiro lembra que o contrato do Memphis Depay, de 6 milhões de reais por mês para o Corinthians, é mais uma obra do Fabinho Soldado. Antes de mudar de assunto, só registrar que o que o Metaleiro afirmou é falado com enorme frequência por gente da nova diretoria. Existe uma suspeita muito grande de que o Augusto tenha aumentado o salário do Fabinho Soldado antes de ir embora para ter benefícios próprios. Ninguém é capaz de provar nem comprovar essa história, mas é também por isso, ou vou mudar, é principalmente por isso que existe uma pressão gigante para que o Fabinho Soldado seja demitido tão logo a temporada de 2025 terminar. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, informação importante. Juca Kfouri afirma que o Timão negocia com a Caixa pelos name rights da Neoquímica Arena. Você sabe, o Corinthians tem uma dívida de mais ou menos 700 milhões de reais referente ao financiamento do estádio com a Caixa Econômica Federal. Esse acordo pelos name rights do estádio poderiam fazer com que essa dívida deixasse de existir ou fosse praticamente finalizada, acabada. Vai depender do tempo de contrato e do valor acertado entre as partes. O
que se sabe é que o Corinthians busca um novo parceiro para os name rights, e essa troca da Hypera Pharma, que é dona da Neoquímica, pela Caixa, seria um baita trunfo para o Timão, que hoje fatura apenas 15 milhões de reais por temporada com os name rights. A ideia era faturar pelo menos 50 a 60 milhões de reais por ano. Um acordo de 12, 13, 14 anos seria suficiente para que Corinthians e Caixa finalizassem essa dívida referente ao estádio. Só para completar, também de acordo com o Juca Kfouri, não se descarta até a possibilidade de a Caixa, além de adquirir os name rights do estádio, também passar a ser patrocinadora master. Resta saber o quanto o banco estatal está disposto a colocar de dinheiro. A gente sabe que negociações com bancos estatais sempre são mais complicados. Multa para quebra do contrato dos name rights é de 50 milhões de reais. A multa pela quebra do contrato do patrocínio master com a Esportes da Sorte gira na casa dos 30 milhões de reais. E você, o que pensa sobre essa história? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.